General, permita-me, aí começou a sua discórdia com Jonas Savimbi? Claro que houve vários episódios em que, por exemplo, eu já tive casos em que dão-me uma ordem. Aquele indivíduo e aquele indivíduo devem ser eliminados. E eu nunca eliminei. Eu preferia falar com essas pessoas, compreender exatamente o que se passava, porque às vezes eram só intrigas. Num território que fica a posição mais próxima das forças do governo eram 300 quilômetros. Como é que aquelas pessoas podiam ter contacto com o inimigo? Portanto, eram todas informações que precisavam ser analisadas corretamente. Na altura, eu recebi ordem para... Eu estava de passagem para eliminar e eu achei que não devia. Deixa-me só saber aqui, agora que o general falou de livros, general, depois das dificuldades que já enumerou e dos livros que teve de ler para ter as informações certas e as informações que merecia, como é que estes episódios moldaram ou influenciaram para marcar a sua personalidade? Penso que cada livro é sempre... Cada livro, os livros que nós escolhemos, por exemplo, as obras escolhidas de Mao Tse-tung exerceram uma influência muito grande. Eu já era muito amigo da leitura. O Nelson sabe muito bem que quando nós viajávamos, enquanto os meus colegas jogavam cartas, eu estava sempre a ler. Portanto, a leitura faz parte da minha natureza. Eu também era o único a quem Jonas Savimbi me emprestava livro para levar por um ano. Por exemplo, Clausewitz, da Guerra de Clausewitz e outras obras de Napoleão, as obras os livros de Giap, etc. Tudo que era ciência militar, eu estudava e cada um deles dava-nos um exemplo, dava-nos uma ideia daquilo que o que era melhor em quaisquer circunstâncias. Tive sempre coragem de dizer aquilo que eu achava correto. Eu, num conjunto de quadros, ainda alguns estão vivos hoje, quando houve a decisão, Jonas Savimbi mandou-me chamar em 81, fevereiro de 81, para eu ir coadjuvar o general, o engenheiro Chitunda, Jeremias Chitunda, nos Estados Unidos. E depois, quando cheguei a Jamba, havia o episódio das bruxas, que chamavam bruxas. E na reunião havia a cúpula do partido. A cúpula do partido era constituída por 9 pessoas. Eu fazia parte dessa cúpula. E quando fizemos a reunião da cúpula, eles, não, temos o problema das bruxas. Eu, no conjunto de todos eles, fui o único que levantou a mão contra. Porque eu achava que era irracional. No século XX, naquelas circunstâncias, todas as pessoas estavam lá, tanto Jonas Savimbi como João Puna, eram indivíduos com formação superior. Os outros tinham formação acadêmica relativamente, tínhamos feito o 7º ano, etc. Outros tinham feito o 5º ano, tinham um conhecimento, pelo menos científico, razoável. Não se compreendia como é que alguém podia pensar que uma senhora podia influenciar a guerra. Havia alguma coisa que não estava a ser bem feita e que podia ser corrigida. Não dependia de uma... Eu disse na reunião, aquelas senhoras, a esposa do velho Kahane, a esposa do tio Cassese, nas condições da guerrilha,
o que elas pensavam era só como é que os meus filhos vão comer, o que é que eles vão vestir. Agora, pensar no que se passa lá na frente de combate, não tinham preocupação nenhuma. Portanto, eu não acreditava, estava completamente contra e fui o único a levantar a mão. E ele disse, mas como você não tem medo, sozinho? Eu tenho que exprimir o meu ponto de vista. E como é que foi encarado nesta reunião? Ele disse assim, você estava, eu chamei para você ir aos Estados Unidos para coadjuvar o engenheiro Chitunda, para ir agora para a área da diplomacia, mas já não vai. Eu disse, eu prefiro ficar. General, permita-me, aí começou a sua discórdia com Jonas Savimbi? Claro que houve vários episódios em que, por exemplo, eu já tive casos em que dão-me uma ordem. Aquele indivíduo e aquele indivíduo devem ser eliminados. E eu nunca eliminei. Eu preferia falar com essas pessoas, compreender exatamente o que se passava, porque às vezes eram só intrigas. Num território que fica a posição mais próxima das forças do governo eram 300 quilômetros. Como é que aquelas pessoas podiam ter contato com o inimigo? Portanto, eram todas informações que precisavam ser analisadas corretamente. Na altura, eu recebi ordem para... Eu estava de passagem para eliminar e eu achei que não devia. Muitas ordens desse tipo, não? Havia muitos casos desses em que uma informação distorcida depois levava, por exemplo, à execução de alguém. Na maior parte dos casos eram intrigas. Não havia casos muito concretos. Então, era preciso ponderar para uma pessoa também não cometer um crime. Mao Tse-tung dizia que uma pessoa não é como uma árvore que você corta e depois volta a crescer. Sim, volta a crescer. Quando você corta a cabeça, eliminou mesmo. Quando olha para a curva de resultados que teve nas batalhas que participou, o que é que sente, general? Bom, enquanto militar e nas batalhas, na guerra, uma pessoa nunca fica com o sentimento de culpa, porque vocês estão numa batalha, numa guerra, estão em circunstâncias relativamente iguais. É verdade que há casos, uma grande potência contra um pequeno país, certamente a grande potência faz. Mas num campo de combate, estamos em circunstâncias iguais e só ganha quem não comete muitos erros. Estamos no mês da juventude. Seguramente que jovens de 90 e 92 não conhecem a sua trajetória militar. Quem é o general Nunda na história militar de Angola ao longo desses 50 anos de independência? Que percurso é que fez desde o tempo da tropa, recruta, até chegar a general de exército e agora reformado? Que seguramente deve estar a sentir saudades da farda, não? Há coisas que fazem depois parte da nossa vida, como a camaradagem. Porque na guerra só podemos ter sucesso se houver camaradagem. Só podemos ter sucesso se houver unidade. Só podemos ter sucesso se nós protegermos uns aos outros. Então, isso permitiu que eu, fui comandante, portanto, na UILA, na MIB, depois fui chamado para ser responsável pelo embarque dos portugueses que estavam a ir embora a partir do Ambo. E depois fiquei segundo comandante de uma zona onde estava o Valdemar Pires Chindondo. Quando foi chamado para a direção, eu fiquei como comandante. Portanto, comecei aí a minha carreira como comandante. Nessa altura o meu primeiro posto foi alferes. De alferes passei para capitão. Na altura em que começou a guerrilha, em 76, já era major.
E fiquei como major, fiquei como comandante de todo o efetivo que estava na província do Ambo. Na organização do 4º Congresso, eu fui o responsável para a organização da base, mas assim que a direção chegou na tal base, eu fui enviado para um setor, o setor norte da região, e depois, em 77, depois de ter feito uma formação no mês de dezembro de 76, depois fui nomeado comandante da região militar 25, que era a sul do Bié. Da região militar 25 fui para comandante da região militar 41. Depois de comandante da região militar 41, em 78, fui nomeado comissário político militar da frente Centro-Leste. O meu coadjuvante era o general Canjundo. Na estrutura da UNITA, o comissário político era o responsável geral, militar e político. E em 79 fui chamado para junto da direção da UNITA e fui nomeado comissário político militar. Mas comissário político militar cuja missão sempre é desempenhar funções do comandante em diversas missões, e depois, em 1983, fui nomeado comandante da região político-militar Esperança Negra. Reiteramos os votos de um bom dia. Continuamos aqui a fazer a trajetória da história com testemunhos de angolanos que contribuíram para a maior conquista do país. Hoje é meu convidado o general de Exército na Reserva, Geraldo Sachipengo Nunda, antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas e ex-embaixador de Angola no Reino Unido. Aqui a falar da luta da independência, da paz e do processo de reconciliação nacional. Está a ser assim esta manhã com este patriota e verdadeiro exemplo do nosso processo de paz e reconciliação nacional. General, que outras referências terão de certa forma marcado o seu percurso como militar? São vários. O general Luís Faceira, o Antônio Faceira, o general Vietnã, o general... E depois os outros que eram relativamente mais novos, como o general Marques, o general Furtado, o general Simeone, por exemplo, o general Fabiano, o general Hilário, o general Zé Pedro. Tanto como personalidades, são essas pessoas. Mas também tem, por exemplo, uma personalidade que eu posso dizer que não posso deixar de salientar este facto. O facto do presidente Zé Eduardo ter confiado em mim e me ter dado a possibilidade de ser chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. Há quem diga que deixou saudades. Principalmente a orientação, a forma como não é do gênero esbraveja ou da ordem, mas que corrige de uma forma muito tranquila. Você coloca uma questão, ele não diz não, mas diz de outra forma. 44 anos de vida ativa militar, 73 anos de idade. General, lembra-se de algum episódio que tenha marcado durante o conflito?